O Banco Master ainda investiu em muitos outros fóruns, em Cambridge, nos Estados Unidos, e no Brasil, Rio e São Paulo. Também com a presença de ministros do STF, procuradores e políticos. Além dos eventos institucionais, Vorgaro promovia jantares privados luxuosos na sua mansão de 36 milhões de reais no Lago Sul, em Brasília, com cerca de 1,7 mil metros quadrados. Personalidades importantes já estiveram na propriedade, como o ministro do STF Alexandre de Moraes, o senador Ciro Nogueira e o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Se estiver gostando do vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida e compartilhar o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Em janeiro de 2024, o Banco Master contratou o escritório de advocacia Barsi de Moraes, comandado por Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, e que também emprega os seus filhos. O contrato previa pagamentos mensais de 3,6 milhões por 3 anos, até 2027, totalizando 129 milhões se cumprido integralmente. O escritório tinha que prestar assessoria e consultoria jurídica ampla, representando o banco e Vorgaro onde fosse necessário, incluindo defesa de interesses junto ao Banco Central, Receita Federal, Congresso Nacional e outros órgãos. O documento foi encontrado no celular de Vorgaro durante a Operação Compliance Zero, realizada em novembro de 2025. Mensagens internas mostram que Vorgaro tratava os pagamentos como prioridade absoluta. Não podiam deixar de ser feitos em hipótese alguma, ele escreveu. Com a liquidação do Master pelo Banco Central, os pagamentos pararam. Estima-se que o escritório tenha recebido cerca de 79 milhões até outubro de 2025. O contrato gerou polêmica por possível conflito de interesses, devido à esposa do ministro do STF atuar para o banco investigado por fraudes bilionárias, em caso que será julgado pelo próprio STF. Mas o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, arquivou o pedido de investigação, afirmando que não via ilicitude aparente. Segundo o jornal O Globo, Alexandre de Moraes se reuniu diversas vezes com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para que sanções contra o Banco Master fossem revertidas. Alexandre de Moraes rebateu as notícias, afirmando que as reuniões visavam tratar sobre as sanções que ele sofreu dos Estados Unidos por ser acusado de violar direitos humanos no Brasil. O Banco Central impôs sigilo aos registros de comunicação entre autoridades da autarquia e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, relacionados ao processo de liquidação do Master. O Banco Central argumentou que os documentos conteriam dados patrimoniais e informações pessoais protegidas por sigilo. Mas a história do Banco Master com o STF não acaba aqui. No dia 28 de novembro de 2025, o advogado Augusto Arruda Botelho, contratado pelo diretor de Compliance Luiz Antônio Bull, um dos investigados na Operação Compliance Zero, viajou com o ministro Dias Toffoli em um jatinho particular para Lima, no Peru, para assistir à final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. A viagem foi feita no avião do empresário Luiz Oswaldo Pastore, suplente de senador pelo MDB. Toffoli, que havia sido sorteado relator do caso Master um dia antes após recurso da defesa de Daniel Vorgaro, confirmou a viagem, mas disse que não discutiu o processo durante o voo e que o caso ainda não havia chegado ao seu gabinete. Botelho afirmou que todos eram apenas torcedores do Palmeiras. Dias depois do retorno, em 3 de dezembro, Toffoli decretou sigilo máximo ao processo, transferiu a investigação para o STF sob a sua relatoria e determinou que qualquer nova diligência precisasse de autorização prévia da Corte. A coincidência gerou críticas fortes. A organização Transparência Internacional chamou o ocorrido de extremamente grave e apontou a viagem como sendo um lobby judicial. Juristas falaram em conflito de interesses e pediram que Toffoli se declarasse suspeito.
A defesa negou irregularidades e o ministro alegou que a amizade com Pastore é antiga e a viagem foi planejada antes. Além dessas conexões, a história do Banco Master aparece ligada a outros segmentos políticos e sociais. Em janeiro de 2026, o TCU abriu processo para fiscalizar a liquidação extrajudicial do Banco Master. O relator ministro Jonathan de Jesus determinou monocraticamente uma inspeção no Banco Central para analisar se a liquidação foi precipitada ou se houve demora na supervisão anterior, realizada em 2019. O ministro deu sinal de possível cautelar para suspender vendas de ativos, gerando temor de reversão da liquidação. Isso provocou forte reação. O Banco Central recorreu alegando invasão de autonomia e necessidade de decisão colegiada. A Federação dos Bancos do Brasil, bem como outros especialistas, defenderam a independência do BC, gerando debates na internet. A defesa de Vorkar usou o caso nos Estados Unidos para questionar a liquidação. Após o ministro Jonathan de Jesus ganhar destaque na mídia, foi descoberto que, em sua atuação como deputado, Jonathan indicou 42 milhões em emendas parlamentares para Roraima, que se transformaram em obras inacabadas e asfaltos esburacados. A maior parte sumiu, sem prestação de contas sobre o que foi feito com o dinheiro. Com a situação ficando cada vez mais complicada e pública, o presidente do TCU, Vital do Rego Filho, interveio. Ele afirmou que o órgão não pode reverter a liquidação, descrevendo que a competência é exclusiva do STF. Logo após a liquidação do Banco Master, Daniel Vorkar tentou realizar uma manobra para conseguir o beneplácito da opinião pública. Quando o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master, Daniel contratou uma agência de marketing para conseguir o apoio de influenciadores famosos. O vereador Rony Gabriel, da cidade de Erechim, do Rio Grande do Sul, mostrou à Globo o contrato que ofereceram para atacar o Banco Central e defender Vorkar. Segundo ele, o contrato preconizava um pagamento milionário, visando influenciar a base de 1,5 milhões de seguidores do vereador. Rony afirma que deixou as negociações ao saber que o contrato visava defender o Banco Master e Daniel Vorkar. O G1 afirma que outros influenciadores também revelaram provas de pedidos semelhantes, mas eles deram entrevista sob condição de anonimato. Esse vídeo não pretende esgotar todos os fatos do escândalo do Banco Master e de Daniel Vorkar, pois, a cada dia, novas descobertas e decisões da Justiça são divulgadas.